título dessa série é A Plena Suficiência de Jesus Cristo. A plena suficiência de Jesus Cristo. Olha só, abre a sua Bíblia lá em Colossenses 1:9. A plena suficiência de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma exposição do livro de A Carta de Paulo aos Colossenses. Então, eu vou ler somente esse texto. E durante a explanação, nós vamos ler mais textos bíblicos. Você pode deixar a sua Bíblia aberta lá no livro de Colossenses. Tá bom? Diz assim. Eu queria que você repetisse comigo esse tema. A plena suficiência de Jesus Cristo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo aqui está dizendo aos colossenses que sempre orou por eles, para que o Senhor enchesse a vida dos colossenses do pleno conhecimento, da vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual do Senhor. Vamos orar, que o Senhor nos encha do Evangelho nessa noite, e que venha sobre nós o pleno conhecimento da vontade, da sabedoria e do entendimento. Que venham sobre nós essas três coisas. Ore agora, que o Senhor fale ao seu coração, que o Evangelho inunde o seu ser, inunde a sua alma, inunde a minha vida nessa noite. E que nós saiamos aqui hoje convictos que não há nada além do Senhor nas nossas vidas, não há outra palavra, não há nada que substitua. Nós vamos sair de hoje aqui com a convicção de que existe uma plena suficiência de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa história, na nossa família e na nossa trajetória. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós queremos ser inundados com a Tua palavra. Nós queremos ser transbordados pela Tua graça, pela Tua unção. Que o Senhor Jesus nessa noite seja o foco deste culto, seja o centro dessa pregação. Que o Senhor Jesus nessa noite seja a busca das nossas almas, seja o nosso objetivo, e que nele estejamos erradicados, nele estejamos firmados, nele estejamos convictos da nossa esperança futura, no nome santo de Jesus. Amém? Pode se assentar. A plena suficiência de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo escreve essa carta aos Colossenses. E quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele escreve num período onde os colossenses se alimentavam, se preocupavam muito com as questões religiosas. Quando Paulo escreve essa carta, os colossenses passavam uma fase muito difícil, a qual eles se espelhavam muito nas questões religiosas da antiga aliança. Nas questões cerimoniais, nos ritos judaicos do passado. E, além disso, os colossenses eram muito vulneráveis às crenças místicas. Eles eram muito vulneráveis às superstições. Quem já viu? Aquela mãe ou aquele pai que diz: meu filho, desvile a sandália, porque dá azar.
olha, esse copo aí não pode ficar nessa posição. O copo, se ficar virado para cima, ele vai trazer para você um atraso de vida. E quando Paulo escreve isso, ele quer que aquelas pessoas se satisfaçam completamente em Cristo Jesus. Porque, de fato, essas crendices e essas superstições trazem uma insegurança muito grande para as nossas vidas. Você começa a sentir medo, você começa a andar apavorado, você começa a viver em pânico diante dessas crendices. A pessoa diz, olha, quando a barriga da mulher está despontada e fica um triângulo na lateral esquerda ou um retângulo na lateral direita, é porque o menino vai nascer assim ou vai nascer assado. E daqui a pouco a gente fica preso a tudo que é crendice e começa a deixar de acreditar no poder de Deus que cuida, que guarda, que realmente nos eleva à condição de filhos e filhas que esperam no Senhor. E Deus nessa noite quer tirar esses medos do seu coração. E quer depositar no seu coração uma absoluta confiança nele. Uma absoluta confiança no senhorio de Cristo. Porque se você não confiar no Senhor, o seu coração vai ser um ambiente fértil. O seu coração vai ser, a sua vida, a sua alma, vai ser um ambiente fértil para tudo o que o homem lá fora vive como expectativa. Lá fora o homem espera no homem. Lá fora o homem confia na força do seu próprio braço. Lá fora o homem acredita simplesmente na sua capacidade técnica de resolver as coisas. Lá fora, o Deus do homem é o seu próprio ventre. O Deus do homem é o seu próprio ventre. E nós vamos confiar no Senhor. E a nossa vida vai ser um ambiente fértil para que Cristo habite e faça de nós, homens e mulheres, que entendam de uma vez por todas que a graça do Senhor nos basta. E a gente entenda de uma vez por todas que a graça de Cristo nos basta. E nele eu vou confiar. Paulo, ele trata desse problema, porque os colossenses tinham uma fé muito dúbia, uma fé volúvel, uma fé inconstante. E Paulo apresenta aos colossenses um Cristo que é superior, é o Messias, o Filho de Deus, aquele que pega esse povo, que tira esse povo do cativeiro das trevas e o transporta, e transporta esse povo para um lugar de segurança. Cristo é totalmente suficiente e satisfatório para as nossas vidas. Nós somos plenamente convictos que há uma suficiência de Cristo na nossa trajetória. Paulo abre o livro, a carta, dizendo o seguinte: olha, vocês possuem uma fé e um amor, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz, olha, eu estou orando aqui por vocês, é o nosso texto base, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Bom, dentro desse texto, nós vamos mergulhar em 5 questões fundamentais da plena suficiência de Jesus Cristo. Nós vamos navegar dentro da carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1 ao último capítulo, e nós vamos sair daqui convictos que nele nós estamos totalmente amparados e suficientemente crendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nele nós vamos andar, nele nós vamos colocar, depositar a nossa vida, depositar a nossa esperança, depositar tudo.
e vamos deixar para trás todas as crendices, vamos deixar para trás todas as superstições, vamos deixar para trás tudo aquilo que tem sido ensinado. Paulo fala aqui que são as vãs filosofias. São muitas filosofias que são ensinadas, principalmente aquelas filosofias de fundo de quintal, que diz que você deve fazer, o que você não deve fazer, que diz que você pode, o que você não pode. Nós vamos aprender hoje que é a Bíblia que vai delimitar o que a gente pode e o que a gente não pode. O que a Bíblia não falar, no que a Bíblia se calar, você tem a convicção de que você está livre. Amém? Em primeiro lugar, a plena suficiência de Jesus Cristo nos ensina, nos faz compreender que Cristo é supremo. A plena suficiência de Cristo nos faz compreender que Cristo é supremo. Diz o capítulo 1, versículo 3, que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos nossos pecados. No versículo 17 diz, Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Aí no versículo 21 diz, e vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus. Agora, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar, em primeiro lugar, santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dEle. Por isso que Cristo é plenamente suficiente na minha vida, porque Ele nos apresentou santos, inculpáveis e absolvidos. As filosofias, as vãs filosofias e as crendices, elas vão te prender, elas vão te aprisionar. O achismo nos aprisiona, mas a palavra de Cristo nos garante aqui que nele nós somos absolvidos de qualquer acusação diante dele. Em segundo lugar, a plena suficiência de Cristo nos ensina, nos livra do legalismo. O que é o legalismo? Se você pegar um grande círculo, você tem acima de tudo isso o reino de Deus. Abaixo você tem toda a lei de Deus, os princípios da palavra de Deus. E o engodo, que é o legalismo, que está bem inferior. O legalismo é tudo aquilo que a Bíblia diz que você não tem que fazer ou tem que fazer. Repete comigo, legalismo é tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer, ou que as pessoas dizem que eu tenho que fazer. É todo excesso. A Bíblia não diz nada sobre alguma coisa, ou ela diz algo sobre alguma coisa. O que passar disso é engodo. É engodo. E as pessoas estão sendo aprisionadas, as pessoas estão sendo manipuladas, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo completamente amarradas nesse sistema. E esse sistema é um sistema religioso terrível. Paulo diz, lá na primeira carta, lá na carta de Colossenses, no versículo, capítulo 2, diz o seguinte, versículo 6. Sendo assim, da mesma forma, como recebestes a Cristo, assim também nele andai, alicerçados e edificados nele,
transbordando em gratidão, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize. Tendo cuidado para que ninguém escravize você. Você não pode ficar escravizado a tradições humanas. E vãs filosofias enganosas, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então, a plena suficiência de que Jesus nos livra do legalismo, nos liberta do legalismo, nos liberta do legalismo, nos liberta desse sistema que nos faz achar demais e conhecer de menos. Aí a Bíblia diz, no versículo 14, no versículo 13, que Ele vos deu vida. Vocês estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, mas Jesus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Perdoando todos os nossos pecados. O legalismo é um sistema que quer te prender, que quer nos prender daquilo que nós já fomos libertos. A pessoa diz para você, olha, isso aí não é de Deus não. Né? Geralmente o sistema legalista, ele cria um manual de regras à parte da Bíblia. Ele diz, irmão, isso não é de Deus não, irmão. Aí você diz, tá, eu posso até acreditar que não é de Deus, desde que você me prove onde está escrito. Porque se tiver escrito, eu planto até bananeiro aqui. Se estiver escrito, eu acredito. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e dispondo às autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nos prendia foi triunfado na cruz do Calvário. Não tem mais nada que possa te prender, a não ser o próprio pecado. Igual a história daquele elefante, que estava preso no pé de uma mesa, com a cordinha bem fininha. Mal ele sabendo que se ele andasse um pouco, ele se libertaria daquela prisão. Assim é o legalismo. Você já está livre, mas tem uma cordinha bem fininha, que aparentemente não faz diferença nenhuma. Mas pelo fato de você achar que está preso, você pensa que não consegue sair daquilo. Terceiro lugar, a plena suficiência de Jesus nos faz entender que somente Cristo nos livra do pecado. Diga amém. A morte de Cristo quebra todo laço de veneração com o pecado ou o serviço prestado ao diabo. A morte de Cristo quebra a veneração que o ser humano tem em relação ao pecado. O efeito da morte de Cristo na minha vida faz com que a minha vida não venha mais venerar o pecado. Porque quando a pessoa estava longe de Cristo, o pecado era para ela um motivo de veneração. A prisão ao pecado é algo tão forte que a pessoa venera aquilo. A plena suficiência de Jesus nos faz entender que somente Cristo nos livra do pecado.
Olha só o que diz aqui, o capítulo 3. Versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Considerando que vocês morreram com Jesus Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade. As tradições humanas e a falsa religiosidade não vai te livrar do pecado. O que é que nós poderíamos contextualizar por tradições humanas e falsa religiosidade? Bom, vamos lá. Tradição humana. Não é pelo fato de seu pai e da sua mãe ser um servo de Deus que você vai estar livre, você estará livre dos efeitos do pecado da sua vida. São tradições humanas. Ah, pastor, lá em casa o povo é tudo servo de Deus, minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é um homem que lê muita Bíblia, então eu estou garantido. São as tradições humanas. É aquela confiança que você tem na fé do outro. A confiança que você tem naquele povo que às vezes é da sua família, que serve a Deus. Então você se agarra àquela tradição e acha que aquela tradição vai te livrar do poder do pecado. E o poder do pecado, ele tem um fim muito trágico, que se chama inferno. Tentaram mudar a palavra inferno para outra coisa, mas a Bíblia não diz outra coisa, a palavra diz inferno. Vamos lá, tradição. Agora vamos lá para a questão da falsa religiosidade. Porque existe uma verdadeira religiosidade? Sim ou não? Vamos pensar aqui agora? Tiago diz o quê? Da verdadeira religiosidade. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se e se guardar incontaminado em relação a este mundo. Então a verdadeira religiosidade de fato é você entender que precisa estar separado deste sistema e ajudar os outros. Servir a Deus e servir ao próximo. Essa é a verdadeira religiosidade. Existe uma verdadeira religiosidade? Existe. Paulo ensina aqui que se existe a falsa, porque existe a verdadeira. Qual é a falsa religiosidade? A falsa religiosidade é o cumprimento dos protocolos. Bom, existe um protocolo. Se eu vou na igreja, eu vou entregar meu dízimo, eu vou bater o ponto. Inclusive, vamos colocar a máquina de ponto. Vou bater o ponto. E, acontecendo isso, eu estou livre. Mas na segunda-feira, eu posso seguir a minha falsa religiosidade. Eu vou lá, mostro que estou lá para minha família, para o pastor, enfim, para quem for que seja. Aparentemente você cria uma ilusão, você cria um senso comum de que tudo está bem, é a falsa religiosidade, mas tudo está mal. Tudo está mal, sabe por quê? Porque não existe o princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? O princípio da continuidade é você estender esse culto aqui para o seu dia a dia. Então, eu e você somos desafiados hoje a fugir dessa falsa religiosidade. Essa falsa religiosidade, ela traz um pensamento de que você está com Deus, de que você está com Cristo, está tudo bem, a minha vida está tudo normal. Não. Talvez esteja, oxalá que esteja, mas talvez não. A plena suficiência de Jesus nos faz entender que somente Cristo nos livra do pecado. Olha só o que diz o texto. Considerando que vocês morreram com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesseis a este sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toques,
não proves, não manuseis. Aí você diz, não vou fazer isso não, porque isso aqui não é de Deus não. Eu não vou fazer aquilo outro que não é de Deus não. Eu não vou fazer aquilo outro porque não é de Deus não. E na verdade o que a pessoa está fazendo é o que realmente não é de Deus. Não toca nisso, não prove naquilo, não faça aquilo outro. Não mais obedeceis a regras como estas. Por isso que a nossa plena suficiência é em Jesus Cristo de Nazaré. Olha só o que aqui diz o versículo 22. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer ao uso, pois se baseiam em ordenanças e ensino meramente humanos. Ensinos que vieram de homens. Ensinos de homens não valem nada. Ensinos humanos não vai te conduzir à plena convicção de que Jesus é o Salvador. Ensinos humanos não vai nos conduzir à plena convicção de que nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Ensinos humanos, pensamentos psicológicos, pensamentos filosóficos, não vai te converter. Não vai trazer para nós a convicção que nós precisamos desse Jesus, que nós precisamos mudar de vida, que nós precisamos ter um encontro real e genuíno com o Senhor, que nós precisamos largar o mundo, que nós precisamos nos afastar das paixões mundanas, das paixões infames e seguir a Jesus de fato. Ensinos humanos talvez traga para você uma libertação social, uma libertação educacional. Existe até teorias, para quem fez pedagogia sabe disso, eu não fiz, mas eu estudo também essa área aí, e sei que existem teorias da libertação, na área social, na área educacional. Só que eu quero te dizer uma coisa, existe uma teoria da libertação espiritual, e essa teoria é de que somente Cristo e em Cristo que nós temos a total libertação para nós caminharmos rumo a novos céus e nova terra. Estes regulamentos, diz o versículo 23, capítulo 2, tem aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. O texto da palavra diz que tem falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo. Quer dizer, não adianta você esmurrar o seu corpo. Não adianta você colocar uma roupa. É claro que você tem que tomar cuidado com as roupas que você veste. Você tem que ter cuidado, mas não é pelo fato de você vestir uma roupa comprida, é que você vai estar livre do pecado. E também é claro que você tem que tomar cuidado com a sensualidade. Se você sabe, se você está vendo que a forma como você está se vestindo está provocando o seu irmão, é engraçado. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Quanta sensualidade existe? Às vezes a pessoa tem problema de afirmação. E a pessoa diz, eu vou ficar com um corpo escultural. E vou colocar aquele vestido, aquela calça, para que todos vejam que eu consegui. E isso, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não está ajudando em nada. O que você está ajudando, a contribuição que você está fazendo, é ajudando o outro a pecar. Você vai ajudar o outro a pecar. Então, nós temos por um lado a questão do legalismo. Não é a roupa que vai trazer para você um pensamento santo. Porque quem está com um pensamento impuro, não adianta. Você pode estar só com os olhos lá de fora. E o miserável está lá, pensando besteira. Já viu? Não adianta. É igual a questão do deslocamento. Quando você viaja para algum lugar. A pessoa diz assim, pastor, não vou deixar meu marido ou minha mulher viajar não. O que será que está fazendo nessa viagem? Deixa eu dizer uma coisa para você.
Quem quer fazer coisa errada faz debaixo dos olhos. Quem quer fazer coisa errada faz debaixo dos olhos. Não precisa de viajar para fazer alguma coisa. Porque se a viagem para você for um tropeço para que você caia, esse vai ser um tropeço para que você caia dentro da sua própria casa. Querido, somente Cristo nos livra do pecado. Todo esforço que você fizer para não cometer algum pecado, vai ser ainda muito pequeno diante daquilo que o Senhor entrega para você, para que você não peque. E a gente entende que de fato, quem nos guarda do pecado é o Senhor. Quem nos livra de cair em tentação é o Senhor. O que Jesus diz lá na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e não nos deixeis cair mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora, com isso também, o texto não quer afirmar que você precisa e pode andar de uma forma sem vigilância. Não. A vigilância é importante em todo qualquer lugar. Ela é um dos pressupostos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas a plena suficiência de Jesus Cristo nos faz entender que somente Cristo nos livra do pecado. Somente o Senhor que nos livra do pecado. A disciplina para com o corpo, a rígida disciplina para com o corpo, se não tiver a graça de Deus, não adianta. Se não tiver o poder do Espírito Santo, você sabe que tudo é pelo poder do Espírito Santo. Não tente fazer nada sem o poder do Espírito Santo, porque se tornará a vaidade do seu coração. A igreja tem um Senhor, esse Senhor se chama Jesus, e Ele é a cabeça da igreja. E tudo que for vaidade do nosso coração vai cair por terra, não se preocupe. Tudo que for vaidade do meu coração vai cair por terra, Deus não vai deixar prevalecer. Assim será com todos nós. Então, a gente não pode ficar julgando se o que o irmão está fazendo, ou o que está deixando de fazer é vaidade ou não. Deixa Deus julgar. Deixa Deus agir. Deixa a justiça de Deus agir. O que não for de Deus, se esvanece. O que não é de Deus vai desaparecer. Porque a glória de Deus é incompatível com a glória do homem. A glória de Deus é totalmente incompatível com a glória do homem. A glória do homem é como a flor da erva, logo ela murcha e cai. Agora a glória de Deus é diferente. É diferente. A glória de Deus é completamente diferente da glória do homem. Mas deixe Deus julgar. Deixa Deus falar. Deixa Deus agir. Não queira ser o Deus da vida de ninguém. Somente Ele nos faz entender que essa plena suficiência de Jesus nos faz entender que somente Cristo nos livra do pecado. Em quarto lugar, a plena suficiência de Jesus nos leva a uma vida plena. Diz o capítulo 3, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Portanto, viste que fostes ressuscitados com Cristo. Aí ele diz aqui 3 coisas. Vida plena. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto.
e não nas coisas desta terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Querido, a plena suficiência de Jesus nos leva a uma vida plena. Vida plena é buscar, pensar e fazer morrer. Repete comigo: buscar, pensar e fazer morrer. Não é pela sua força que você vai fazer morrer. Mas se a graça do Senhor está convosco, se existe um homem convertido aí, e eu creio que existe, se existe conversão nas nossas vidas, o primeiro sintoma da conversão é o que diz 1 de João, capítulo 5. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você quer ter vida plena? Se nós queremos ter vida plena, o primeiro passo é conversão. Porque o homem convertido, ele não vive na prática do pecado. Não vive. Ele não vive na prática do pecado. Não vive. O homem que é nascido de novo, ele pode ter até armadilhas contra a vida dele. Mas no processo da armadilha, Deus vem, e resgata. Pode ter armadilhas contra um homem convertido, contra uma mulher convertida, mas Deus é tão poderoso que Ele não deixa que aquilo se consuma. Agora, pode acontecer do homem convertido também vir a consumar isso, mas Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, porque nós temos um advogado junto do Pai. Mas o sintoma principal, a regra é, existe uma exceção que nos conduz à graça. Essa exceção, esse desastre, nos conduz à graça. A graça perdoadora. Mas a regra principal é que estamos em Cristo. E nós temos uma vida plena com Cristo. Nós somos pessoas não perfeitas, mas pessoas que o nosso semelhante pode dizer: não, ele é servo de Deus, ela é serva de Deus. O homem restaurado, o homem cuidado, o homem que nasceu de novo. Não existe nenhum vínculo de perfeição, mas existe um vínculo que busca a perfeição. Então a plena suficiência de Jesus nos leva a uma vida plena. Diga glórias a Deus. Fazei morrer. Buscai o conhecimento do alto, pensai nos objetivos do alto, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Essa guerra contínua, essa luta que de vez em quando a gente pensa que é algo cruel, ela pode se tornar mais cruel se Cristo não estiver no centro da sua história. Mas eu quero te convidar hoje para que isso mude de uma vez por todas. A falsa religiosidade vai sumir da nossa vida. Essa falsa religiosidade que chega no domingo, domingo, ai, santo, santo, santo. Quando amanhece o dia de domingo, você diz: ai meu Deus. Quando chega na ceia, ai Jesus, eu vou ter que me reconciliar com Cristo. Aqui é uma simbologia de reconciliação, a reconciliação é diária. Aqui é um símbolo,
Batismo é símbolo. Batismo é um símbolo daquilo que já aconteceu com você. Você nasceu de novo e você confessa publicamente esse Cristo. Você diz para todo mundo que nasceu de novo. Isso é o batismo. É a morte e ressurreição. Ceia é um memorial do seu culto contínuo a Deus. Ai, meu Deus, é a ceia. Hoje eu vou ter que ir lá na igreja para me reconciliar com o Senhor. Reconcilie-se com o Senhor no banheiro da sua casa, dirigindo o carro. Isso é uma falsa religiosidade que às vezes nós fomos ensinados. É a falsa religiosidade da ceia. A ceia é um ato memorial. Em último lugar, nossa plena suficiência de Jesus nos leva a viver bem com Deus e com o próximo. Uma hora a gente vai querer viver bem com o próximo. Existem 2 adágios que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Depois que você vai amadurecendo, você diz: eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Você começa a fugir logo de cara, você diz: estou cansado disso. Eu dou uma boiada para não entrar e mais 2 boiadas para sair urgentemente. A plena suficiência de Cristo nos leva a viver bem com Deus e com o próximo. Esse temor que nós temos com Deus, ao Senhor, regula a nossa atitude de relacionamento com o próximo. Então, se eu tenho temor de Deus, eu vou buscar andar bem com as pessoas que estão ao meu lado. Se eu tenho um temor de Deus, eu vou buscar apaziguar, eu vou tentar de todas as formas evitar problema. Sabe que a gente tem fases na nossa vida que a gente foi muito brigão. O brigão é aquele que sempre coloca mais lenha na fogueira. E o que se converte é aquele que começa a tirar a lenha da fogueira. O homem que não é convertido, ele é um homem muito impiedoso, é um homem implacável, é um homem que ninguém pode errar com ele ou com ela, é um homem que não aceita, é intolerante. Mas depois que o Senhor Jesus coloca o Evangelho no nosso coração, você diz: meu Deus, me dá sabedoria para eu tratar com fulano. Deus, me dá sabedoria para eu tratar com meu irmão. Deus, não deixa eu humilhar meu irmão não. Amém? Deus, eu quero aprender a respeitar o trabalho do meu irmão. Deus, eu quero aprender a elogiar o meu irmão. Diga amém aí, querido. É o sintoma de alguém convertido. Ele deixa a sua razão, ele começa a pegar a sua razão e começa a depositar aos pés da cruz. De pronto ele começa a se desfazer da sua razão, porque ele entendeu que a sua razão não vale nada. Quanto mais o homem tem razão, menos ele tem razão diante de Deus. Então a plena suficiência de Jesus nos leva a viver bem com Deus e com o próximo. A gente vai pensar no que vai falar. A gente vai pensar como nós vamos falar. Você sabe quando você vai mandar um e-mail para alguém? Olha aqui para mim. Quem já mandou e-mail? Nunca me enviou um e-mail para ninguém? Então eu sou um extraterrestre aqui. Sabe que você pensa 200 milhões de vezes antes de escrever alguma coisa? Porque outrora, de fato, a gente escrevia coisas para ofender uns aos outros. Às vezes era por carta, né? Antigamente era por carta. E por carta a gente ficava realmente valente. Hoje não é mais carta, é e-mail. No e-mail o cara fica valente. No e-mail o cara fica, rapaz, esse é forte. Tudo que uma pessoa não tem coragem de falar, pessoalmente ela joga no e-mail. Só que o homem, quando se converte, ele diz: calma aí, deixa eu pensar. Ele apaga, ele escreve e apaga o que ele escreve umas 200 vezes, com medo de não ferir o seu irmão.
Quando alguém chega com alguma coisa e te apresenta, fulano, olha aqui o que eu fiz. O homem implacável, o homem que anda na convicção da sua carne, ele diz, muito bem, não fez mais que a sua obrigação. Mas o homem e a mulher convertida, ela diz, parabéns, você merece. Parabéns, você é um vencedor. O homem e a mulher convertida não tem medo de reconhecer que o outro é um vencedor, que a outra é uma vencedora. Por quê? Porque ele saiu daquele nível de competição. Ele está andando agora em outro nível. O nível de glorificar o Senhor. O homem e a mulher que se converte em Cristo Jesus, ele diz, que a glória seja do Senhor. As ações se tornam ações que glorifiquem o nome do Senhor. O homem e a mulher que se converte em Cristo, mesmo ele vendo o erro de alguém, ainda assim ele consegue elogiar essa pessoa e dizer, fulano, ficou muito bom, mas eu posso te ajudar em alguma coisa aqui, e juntos nós vamos melhorar isso. De fato, a plena suficiência de Jesus nos leva a viver bem com Deus e com o próximo. Isso é um processo. Não é da noite para o dia, é aos poucos. Mas o importante é que a gente manifeste essas características na vida. Eu não posso passar por essa vida sem ter mudado. Diga amém. Meu querido, eu não posso passar por essa vida sem que as pessoas notem que eu mudei alguma coisa. Você está me entendendo? Eu não posso ser enterrado, eu não posso ser velado, o meu corpo não pode estar dentro de um caixão, com pessoas que digam de forma bem errada. E enterro é um negócio difícil, não é fácil, mas eu não posso estar diante, eu não posso ser velado ao redor de pessoas que digam, rapaz, foi tarde. Eu e você, nós temos que ser velados. E pessoas ao nosso redor têm que dizer o seguinte, não era perfeito, mas durante a vida, mudou bastante. O Evangelho foi transformando. E isso tem que ser nítido nas nossas vidas, para que outras pessoas acreditem em Jesus Cristo. Alguma coisa em nós tem que mudar, tanto de caráter quanto de personalidade. Alguma coisa na minha vida tem que mudar, porque se nada na minha vida mudou, se eu continuo a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, tem alguma coisa de errado na minha vida. Se eu continuo aquela mesma pessoa implacável de 30 anos atrás, chegou a hora de eu parar e reconhecer que eu preciso me converter ao Evangelho. Se eu não admito que ninguém erre comigo, ninguém pode errar comigo. Se pisou no meu calo uma vez, acabou. Eu preciso olhar para o mestre e dizer, eu quero ser igual ao mestre, porque quantas pessoas erraram com o mestre, inclusive Pedro. Pedro nega Jesus, mas mesmo assim depois Jesus diz, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus é um Jesus que dá oportunidade. E nós precisamos viver isso nas nossas vidas. A plena suficiência de Cristo nos leva a viver bem com Deus e com o próximo. Eu vou me desfazer hoje de tudo aquilo, de toda
amargura que há em mim. Eu vou me desfazer de toda implacabilidade que há em mim, de todo sentimento de perfeição, mas não é a perfeição do Evangelho, é a perfeição humana, na qual só o que eu faço é bom e o que os outros fazem não vale nada. Eu vou me desfazer disso hoje. E vou começar a olhar para o meu próximo como alguém que tem uma capacidade tremenda de trabalhar e de andar comigo. Porque eu não sou melhor que o meu próximo. Eu vou me desfazer desse sentimento. Esse sentimento que acha que somente as coisas vão andar e vão funcionar com a minha presença. Ou com a minha mão. Se eu não fizer, nada fica bom. Eu vou me desfazer desse sentimento hoje. E vou valorizar o meu próximo. E vou dizer para o meu próximo: eu e você vamos construir uma história. Nós vamos caminhar juntos. E nós vamos conseguir fazer isso para a glória do eterno. Para a glória daquele que vive. Daquele que reina. Daquele que era, que é, mas que há de vir. Eu posso andar contigo porque eu não sou melhor que você. A partir do momento que você diz: eu não posso andar com fulano porque fulano não faz como eu faço, você está dizendo que você é melhor que ele. E também você está dizendo que ele é de Cristo e você não é de Cristo. Amém? Essa pessoa que está do seu lado aí tem uma capacidade de Deus tremenda. Vire aí para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto desse negócio de vir para o lado, não. Mas hoje eu vou fazer isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Agora, olhe para a pessoa que está atrás de você. Agora vai ser mais difícil, né? Porque quem está ao seu lado é o seu marido, ou sua mulher, ou seu irmão. Agora vire para quem está atrás e diz assim: olha, Deus tem algo tremendo em você e tremendo em mim. E nós vamos andar juntos. Nós vamos andar juntos, nós vamos trabalhar juntos para o Senhor, nós vamos exercer o ministério para o Senhor juntos, e juntos nós vamos conquistar, juntos nós vamos vencer, juntos nós vamos vencer, diga aleluia!